Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite realizado pela FEMPROF para estar nestes debates, cumprimentar os meus colegas, a doutora Tatiana e o professor João Lopes, e também cumprimentar o público aqui presente, que no final de um dia de trabalho ainda se disponibiliza para estar nestes debates no final do seu dia. Então, eu vou começar por compartilhar a tela e intitulei a minha comunicação Gestão de conflitos e indisciplina na escola, ideias para a construção de um clima escolar positivo. Portanto, irei fazer uma abordagem geral a questões de indisciplina e do conflito e ver a indisciplina como um dos problemas da convivência que põe em causa os climas escolares positivos e pacíficos. Então, partindo desta ideia que a própria organização escolar partilha de um conjunto de características que acarretam tensões e conflitos, e que o desafio atual das escolas é desenvolver uma educação para a convivência e para a gestão construtiva das conflitualidades, no sentido de construir uma paz, uma cultura de paz e de convivência saudável. Esta preocupação da convivência constitui efetivamente um dos pilares da educação para o século XXI, esta ideia de aprender a viver juntos, de aprender a desenvolver conhecimento acerca dos outros e gerindo de forma positiva os conflitos inevitáveis. As questões que causam problemas à convivência pacífica estão bem definidas e enquadram-se em três grandes problemáticas. Conflito, visto como uma situação de oposição, desacordo, divergência e incompatibilidade. Indisciplina, a tal quebra de normas do normal funcionamento de sala de aula ou do espaço escolar, portanto são comportamentos indesejáveis. E a violência, a agressão física, verbal, psicológica, cuja violência que hoje em dia mais falamos é a violência entre pares. Deixaremos aqui a questão da violência, porque só mesmo isso levaria a um webinar, mas centramos então mais nestas duas problemáticas, que são problemáticas que aumentaram com a pandemia, ou pelo menos ganharam novos contornos. Isto é importante definirmos bem de que é que se trata estes problemas de convivência, porque eles estão relacionados entre si e muitas vezes na escola também se confundem. Será que o problema da convivência é de indisciplina, é de conflito, e porque mesmo umas vezes uns geram outros. Então começamos por indisciplina e pela uma noção de ver o comportamento indisciplinado muito mais do que a quebra de regras, vê-lo como uma questão de relacionamento. A ideia de uma frase da professora Ana Vieira de que ninguém é indisciplinado sozinho, só se é indisciplinado quando se está com o outro. Por isso a indisciplina não está no outro ou nos outros, mas está no modo como nos relacionamos uns com os outros. E entendendo a indisciplina como um comportamento que é uma resposta negativa e instável num determinado contexto. E que esta resposta negativa e instável num determinado contexto é uma resposta que depende da própria sala de aula, ou seja, do que é que um próprio professor espera do comportamento dos alunos numa determinada sala de aula, e que
se olharmos para o lado não da indisciplina, mas da disciplina, é algo que é uma preocupação de dupla direção, digamos assim. Por um lado, para que o funcionamento na sala de aula decorra de forma a que o professor consiga cumprir os conteúdos programáticos ou expectativas dos comportamentos dos conteúdos, ou seja, por um lado em termos do funcionamento da sala de aula, mas também como um fim para criar cidadãos responsáveis e respeitantes das normas de convivência. E olhando aqui para a indisciplina numa lógica de um modelo de convivência integrador, ou seja, que por um lado há o respeito pelas normas, mas por outro lado também há uma preocupação por relacionamentos positivos. E a ideia de que atuar através da punição, da sanção, da repreensão, não leva a que a indisciplina desapareça por si só. Ou seja, a punição não vai contribuir para a autorregulação. Então, o que é que importa? Importa ir à causa que provoca este comportamento disruptivo. E para ir à causa que importa neste comportamento disruptivo, é importante ir à raiz do problema. Ou seja, é importante intervir trabalhando as emoções. E um exemplo muito simples, um aluno que tem uma visão negativa de uma determinada disciplina, por exemplo, a matemática ou o português, que são aquelas que geralmente são vistas pelos alunos como mais difíceis, o aluno ouve, por exemplo, que está na hora de ir para dentro, considera que estudou muito a última vez, mas não conseguiu sair-se bem, então o que é que ele sente? Sente desânimo, frustração, e acaba por entender que aquilo não é interessante nem é agradável. Ora, nós enquanto adultos temos mais capacidades de autorregulação e escolhemos outras estratégias. A criança normalmente o que vai fazer é tentar de alguma forma quebrar esse tédio, metendo-se com o colega, ou levantando-se para afiar o lápis, etc. Então o que importa aqui é trabalhar a noção da responsabilização, o modo como o aluno olha essa situação e dialogar com ele, compreender porque é que ele teve aquele comportamento disruptivo e que possibilidades, o que é que ele tem, o que é que ele ganha, o que é que ele perde se tiver com atenção, o que é que ele ganha, o que é que ele perde se passar a matéria para o caderno, o que é que ele ganha, o que é que ele perde se levantar para levantar o lápis, não numa lógica de vencedor e de vencido, porque isso vai levar a que o aluno tenha uma ideia de que a culpa não é minha, este professor não gosta de mim, ou o colega é que se meteu comigo, mas numa lógica de desenvolvimento de competências de autorregulação, de comunicação e de compreensão interpessoal. E neste diálogo podemos passar por este conjunto de perguntas de forma aberta para compreender o aluno. O que é que se passou? Com quem é que se passou? Quando é que se passou? Onde, como e o porquê? Este porquê, geralmente, estas são questões potenciadoras de reflexão para o aluno. Este porquê assim colocado, geralmente tem uma colocação negativa, e o aluno às vezes diz, não sei porque é que me comportei assim, a gente diz, então não sabes porque é que fizeste assim, mas efetivamente, frequentemente até não sabe, mas fazer isto de uma forma que ele responda para se ir à raiz do problema sem se colocar o porquê. Por exemplo, o que é que precisavas, o que é que estavas a sentir, o que é que estavas a pensar, o que é que querias potenciar no outro, o que é que querias potenciar no professor.
Então queremos uma disciplina positiva, que seja amável e firme ao mesmo tempo, que ajude o aluno a esta reflexão e contribua para a sua autorregulação, que ajude os alunos a sentirem-se importantes, que seja eficaz a longo prazo e que ensine valiosas competências para a vida, como o respeito, a capacidade para resolver problemas, a participação, a colaboração e a responsabilização. E contribuir para o desenvolvimento dessas competências e para a consciência das consequências dos comportamentos. Então, há algumas respostas preventivas ou algumas sugestões que podem ajudar nesta prevenção da indisciplina. E aqui centro três dimensões importantes. A qualidade da relação do professor e do aluno, em termos de linguagem, de disponibilidade para com o aluno, da utilização do humor, de valorização do esforço e dos êxitos do mesmo aluno e de decisões partilhadas, nomeadamente em contexto de construção das normas de aula. A qualidade das aulas, partindo do planeamento das próprias aulas, da manutenção dos alunos ativos, porque os alunos hoje em dia são super estimulados de diferentes formas, com a internet, com jogos, com telemóveis, e então importa aqui planear as aulas de forma a manter esses alunos ativos, aulas contextualizadas, dando o feedback construtivo, que apela à participação dos alunos, com atividades diversificadas, que o professor supervisione a sala de aula circulando pela mesma e ter atenção na relação aluno-aluno, ouvindo os alunos, envolvendo-os na resolução de conflitos, onde a mediação é uma metodologia que vai neste sentido, incentivando a cooperação e comparando os alunos só com eles mesmos e não comparando o aluno com o outro aluno. Ainda dentro das respostas preventivas, isto é algo que os professores fazem, que é a questão do estabelecimento das normas de aulas por consenso. E este estabelecimento de normas de aulas por consenso significa não o professor, no primeiro dia de aulas, ditar o que são as normas, mas significa discutir com os alunos e chegar ao consenso das normas que devem ser e que são importantes para o funcionamento positivo dessa aula. E apresentando as regras de forma informal, explicando aos alunos, dependendo aí das faixas etárias, obviamente, porque é que elas são importantes, construindo essas normas pela positiva. Neste quadro está um exemplo disso, para as normas não parecerem um conjunto de proibições, em vez de ser não falar enquanto um colega está a falar, escutar enquanto o colega estiver a falar, rever periodicamente as regras, se o professor vê que isso é necessário, perceber que os alunos perceberam a importância das regras e as consequências pelo incumprimento dessas regras e aplicar as regras de forma consistente e equitativa, eu diria com bom senso. Porque este bom senso vai, por exemplo, se um aluno um dia não está a cumprir essas normas, mas, por exemplo, é o dia de aulas antes das férias, por exemplo, perceber essas situações contextuais, ou saber que isso não se vai voltar a repetir, portanto a aplicação das regras de forma consistente e equitativa, quer para os professores, quer para os alunos, se o professor também as incumprir, e se for o caso disso, rever as regras. Ainda numa lógica
de construir uma gestão positiva na escola, centramos-nos um pouco nos conflitos e nos diversos tipos de conflitos na escola. Quando falamos em conflitos na escola, geralmente pensamos logo que existem conflitos entre aluno e professor ou entre alunos, mas na verdade os conflitos ocorrem entre todos os atores educativos e inclusivamente algumas sessões de indisciplina, se mantêm no tempo, são elas mesmo fomentadoras ou potenciadoras de situações de conflito. Então, ver o conflito nem como positivo, nem como negativo, porque quando se vê o conflito como negativo, a tendência é para a escola só ter um plano de gestão de convivência quando acontecem problemas, mas ter a ideia que o conflito é inerente a todas as organizações, de uma forma muito mais particular à escola pelas suas características que lhe são peculiares, então ver também o conflito como uma possibilidade de trazer potencialidades educativas para a escola, como o respeito pelo outro, o respeito pela diversidade, a empatia, e então ver o conflito como bom ou mau, dependendo de como ele é gerido na própria escola. Então, importa aprender a analisar os conflitos e a sua complexidade e procurar encontrar soluções ganhar-ganhar, portanto, soluções colaborativas, superando o dualismo, o eu e o tu, o eu e o outro, e a importância dos objetivos, da satisfação das necessidades das pessoas envolvidas no conflito, do professor, dos alunos, dos pais, e a importância dos relacionamentos, procurando então desenvolver na escola competências de gestão construtiva de conflitos. Então, como em qualquer outra dimensão, também no conflito, para se aproveitar o potencial do conflito, é importante conhecê-lo. E é importante conhecê-lo conhecendo os seus elementos. E um conflito geralmente tem uma história, um conflito entre dois alunos, por exemplo, ou entre dois professores, ou entre dois alunos, salvo exceções em que há um incidente crítico, então importa conhecer esses elementos do conflito. Elementos relativos ao problema. O que é que deu origem ao conflito, àquele conflito? Qual é o problema principal? Qual é o problema secundário? Portanto, ir à raiz do problema, ou até se o conflito decorre já há algum tempo, com outros conflitos que até eram secundários e se tornaram a principais, elementos relativos às pessoas. Portanto, quem são as pessoas principais e que outras pessoas são afetadas por aquele conflito, ou que outras pessoas de alguma forma influenciam na forma como o conflito é gerido. Por exemplo, dando o exemplo, um conflito entre duas pessoas pode, por exemplo, atrasar um processo decisório e então afeta os outros professores, ou um conflito entre dois alunos pode pôr em causa o clima positivo de uma turma. E depois elementos relativos ao processo. Há quanto tempo decorre o conflito e o que é que foi feito ou não foi feito para se resolver. E depois o contexto, as características específicas daquela organização escolar. E isto são, competências que são trabalhadas em contexto de mediação escolar. Depois, separar claramente algo
que é muito difícil de fazermos a maioria das vezes, mesmo em situações de indisciplina, separar os nossos desejos, necessidades, preocupações das opções que consideramos que são a melhor solução para aquela situação de conflito ou de indisciplina. Os nossos pedidos e as nossas exigências. Esta separação é muito importante, porque quando não conseguimos separar isto, tendencialmente temos comportamentos mais inflexíveis na gestão da indisciplina ou mesmo na gestão do conflito. Portanto, aquilo que eu preciso, quais são as minhas necessidades, e ao ter esta lógica dos interesses, das necessidades, eu estou aberto a várias opções possíveis de resposta e a uma maior flexibilidade e a respostas construtivas. Analisar os meus interesses e os da outra parte e perceber o que é que há em comum. E isto passa por ter um comportamento assertivo e analisando as diferenças de ambas as partes, perceber ou fazer um diagnóstico das diferenças, percebendo, depois de vermos esse potencial de colaboração que é cá o em comum, perceber qual é a natureza da diferença entre as pessoas. Portanto, que fatores estão implícitos nessas diferenças e se há algum grau de diferença interpessoal envolvida. Ou seja, se isto é uma diferença por uma questão dos procedimentos, das tarefas, ou já aqui também uma diferença pessoal, ou então se há aqui alguma questão já mista. Portanto, definir estas divergências como um problema mútuo a ser resolvido cooperativamente. Ana Paula, 20 minutos. Já passei? Bocadinho. Então, selecionar bocadinho. os conflitos com quem queremos lidar, perceber que o conflito produz sofrimento e produz climas escolares desagradáveis. E, portanto, apesar de falar sobre o conflito como algo que, e efetivamente acredito nisto, que pode ter muitas vantagens, também causa sofrimento. E isto é importante. Perceber nesse sofrimento o que é que está por trás desse sofrimento. E às vezes o que é que está por trás de um comportamento indisciplinado, como medo, solidão, desapontamento. Perceber também como é que eu respondo nestas situações de conflito. Portanto, fazer uma autoanálise, perceber também como é que eu reajo nestas situações de conflito ou perante uma situação de indisciplina na sala de aula. Evitar alguns enviesamentos, como categorizar o aluno, desvalorizá-lo, ou então personalizar o conflito, que é uma tendência que temos. Eu não digo que tenho um conflito de recursos escassos na escola, eu tenho um conflito com o aluno A, B ou C, ou com o colega A, B ou C. Utilizar a criatividade, ou seja, pensar fora da caixa, e a importância da forma como comunicamos. E comunicando com o outro e não pelo outro, numa lógica de futuro e não numa lógica de culpabilização, numa lógica de discutir o problema e não de discutir certo ou errado, e numa lógica de criar opções de resposta para as diferentes situações. Também esta comunicação respeitosa de falar à vez, ter atenção para com o outro. Nós hoje em dia, cada vez mais nas escolas, estamos sobrecarregados de tarefa e às vezes não escutamos nem os colegas, nem os alunos, como
ouvimos, mas não escutamos, digamos assim, numa lógica de centrarmos no outro, de mostrarmos interesse, de os ajudarmos a perceber o que é que eles sentem, de refletir, de mostrar que os compreendemos. Portanto, esta tal empatia que é importante. Usar uma declaração eu é muito importante em situações de conflito e de indisciplina, porque falar nas mensagens de eu, dizer ao aluno eu fico triste quando acontece isto, ou eu fico zangado quando acontece isto, porque causa em mim isto, e eu sinto-me desta maneira, é diferente, vocês são indisciplinados, porque aqui retira, primeiro sentimos-nos responsáveis por aquilo que estamos a transmitir e retira o pendor da culpabilidade e da acusação na nossa comunicação. Perceber esta diferença entre diálogo e debate, do diálogo como uma troca de ideias, de partilha de sentimentos, de pensamentos e de procura de terrenos comuns, e confiar. Isto é muito importante, termos uma visão positiva, não numa visão ingênua, mas acreditar que o conflito, acreditando nas nossas potencialidades e nas potencialidades dos alunos. E então acreditar que o conflito só é resolvido se encontrou um resultado satisfatório para ambas as partes, se terminou o comportamento conflitual e se foi efetivamente acordada uma distribuição satisfatória de valores e de recursos, também numa visão de que a solução é uma solução ética e colaborativa. Acreditamos que estas competências podem ser desenvolvidas em vários programas de convivências nas escolas, nomeadamente através da mediação, em que alguém, um mediador, facilita e atua como um facilitador do encontro entre as partes, proporcionando condições necessárias para que os protagonistas do conflito tenham a possibilidade de analisar os seus pontos de vista e chegar a um acordo satisfatório entre as partes envolvidas. Como já estou a ultrapassar o tempo, não queria deixar de deixar duas ideias, depois podemos falar mais sobre mediação escolar, esta ideia que os professores não são super-homens e super-mulheres, e que os problemas se resolvem ou se gerem por eles mesmos, e que não é responsabilizando de forma depreciativa cada aluno e cada professor pelos conflitos ou indisciplina que lhe dizem respeito, que a situação se enfrenta, que os conflitos podem e devem ser uma oportunidade para refletir e trabalhar em conjunto, e que a indisciplina e o conflito abrirá uma leitura contextualizada sobre o seu impacto, o seu fator geradores e o modo como são geridos. Acreditando também que não existem duas escolas, nem dois conflitos, nem duas situações de indisciplina, nem duas pessoas iguais. Como tal, temos muito que aprender sobre gestão de convivência, sobre indisciplina, sobre conflitos e sobre nós mesmos, seres humanos em permanente evolução. Muito obrigada pela vossa atenção e peço desculpa ter ultrapassado o tempo.